Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Scout Talks. Este é um podcast da ProScout onde entrevistamos os principais intervenientes do jogo. Hoje temos connosco Luís Freitas Lobo, comentador, analista e apaixonado por futebol. Já passou por praticamente todos os órgãos de comunicação social. A forma como explica, fala e analisa o jogo faz com que seja para nós uma referência na área dos comentários e análises. Olá Luís, muito obrigado por estares connosco aqui no Scout Talks. É um gosto enorme ter connosco um dos melhores comentadores e analistas do futebol em Portugal. És uma grande referência e de certa forma marcaste uma nova vida nesta área da análise do comentário e da análise desportiva. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite e esperamos que seja uma conversa muito agradável de termos sobre aquilo que foi as competições nacionais e também aquilo que foi a Copa América, onde comentaste neste passado mês de junho e julho. Sim, bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, o prazer é todo meu de estar com vocês. Acho que não mudei assim tantas coisas, eu acho que tentei passar a minha emoção para o comentário, no fundo é mais isso. E claro, também a parte técnica. E acho que foi numa altura em que era importante tê-lo feito para o futebol, em Portugal, sobretudo. Com o decorrer do tempo, quero acreditar que a forma como o jogo passou a ser abordado, até pelas análises que passaram a ser feitas, e depois viu-se pela inclusão mais da net em termos de blogs, em termos de malta nova que começou a aparecer, essa abordagem que eu não digo que iniciei, mas pelo menos que lhe dei um remate forte, digamos assim, à baliza, produziu alguns efeitos e no fundo a minha paixão é o jogo e discutir o jogo, e acho que a tua intervenção vai mesmo ao encontro disso, e por isso estamos aqui a falar ao fim deste tempo, e em que eu comecei, passar tanto tempo, mas com o mesmo princípio de base da paixão pelo jogo. Por isso eu que agradeço imenso e desde logo para já, parabéns pelo vosso projeto e vamos a isso, vamos falar de futebol, que é o que a gente gosta. Exatamente, que é isso que importa e também é isso que nos move aqui na ProScout, é este gosto pelo jogo e aquilo que é disputado dentro das quatro linhas. Então, começando pela primeira questão e indo diretamente à Liga NOS que terminou e analisaste e comentaste na Sport TV esta época que culminou com a conquista do título do Benfica. A certo momento o Benfica estava a 7 pontos de liderança e acabou por conseguir o título. Achas que esta conquista de campeonato foi mais mérito do Porto ou mais mérito do Benfica ou de mérito do Porto? Como é que justificas esta conquista do Benfica? Repara, há sempre um cruzamento das duas situações, do mérito de uma equipa e do mérito de outra. Há sempre esse cruzamento, seja num jogo, seja numa época. Nunca se pode dissociar uma coisa da outra. Agora, neste caso em concreto, acho que a tua pergunta já tem implícita um pouco a resposta, porque quando uma equipa, e sobretudo a nível do nosso campeonato, em que os grandes são mesmo grandes em relação ao resto das equipas, e há uma diferença muito grande de qualidade, quando uma equipa consegue uma vantagem pontual de 7, 8 pontos, e mesmo assim, e estamos a entrar já na segunda volta com essa vantagem, e apesar disso, perde o campeonato, perde essa vantagem, e inclusive a outra equipa aumenta depois a vantagem, dá a volta. Claramente há um demérito grande de quem está na frente, porque só era possível o Benfica ser campeão esta época. Claro que há grande mérito do Benfica, que durante esse período de tempo apenas empatou um jogo, ganhou todos os outros, mas teria sempre que depender do demérito, ou pelo menos de não conseguir resultados, da perda de pontos do Porto, porque muitas vezes joga-se bem e não se ganha, e às vezes o contrário, não se joga tão bem e ganha-se. Portanto, essa questão do mérito e do demérito tem que ser vista um pouco entre aspas. Mas penso que eu acho que, apesar do Benfica ter conseguido mudar a sua forma de jogar e tornar-se uma equipa de qualidade acima da média com o Bruno Lage, acima da média em relação àquilo que estava a ser o nosso campeonato, penso que há mais de mérito, sinceramente, do Porto em ter perdido uma vantagem tão pontual, tão grande.
O Luís estava a referir que a equipa do Benfica tornou-se mesmo uma equipa acima da média com a troca de Rui Vitória por Bruno Lage, e realmente esse foi um ponto de viragem. O que é que já não estava a resultar com o Rui Vitória depois de 4 anos no Benfica, 3,5? E como é que se explica que, por exemplo, os jogadores como o Samaris, que estavam praticamente afastados da equipa, conseguiram recuperar um papel muito importante na equipa? Repara, a questão ao fim de 3 anos e meio, o Rui Vitória estava no 4º ano, é natural que, eu não gosto muito da palavra desgaste, mas a mensagem que tu passas, as ideias que tu passas, acabam por cair um pouco na rotina e sendo o futebol muito um estado de ânimo e uma teoria de estímulos, eles se perdem um pouco. E penso que a equipa necessitava, aquele grupo de jogadores, necessitava de algo que os fizesse renascer, digamos assim. Já tinham ganho 2 campeonatos, tinham perdido outro, mas lutando até ao fim, e neste, digamos que a equipa, ou a ideia, melhor dizendo, a ideia de jogo, entrou um pouco em contraciclo. Já não havia ali um estímulo tão forte como nas épocas anteriores, para além, claro, isso há sempre relacionado com o momento de forma depois dos jogadores. Eu penso que aquilo que aconteceu com o Bruno Lage, desde logo, há aqui um impacto emocional, a mudança de treinador. Sentia-se que há uma erosão natural com o tempo de Rui Vitória no balneário, quer a forma de jogar, quer a forma de comunicar, quer a forma do grupo viver o dia-a-dia, quer tudo isso. E não estando a passar essa mensagem, quer tática, quer emocional, a entrada de Bruno Lage acabou por devolver à equipa ou aos jogadores, digamos que uma nova vida e um novo estímulo. E nesse sentido, quase sempre, quando um treinador muda, aparece a meio da época, substituindo o outro, tem que deixar uma marca diferente. E muitas vezes essa marca diferente, ou esse impacto diferente, é com alguns jogadores que não estavam a ser utilizados, que possam potenciar uma nova vida na equipa, um sangue novo, uma transfusão sanguínea, tática e emocional, não é? E eu acho que a questão do João Félix, do Samaris, a própria redimensão do Rafa, deu à equipa esse novo sangue, digamos assim. Claro que esteve relacionado com uma mudança de sistema tático, uma mudança de dinâmicas, uma mudança de forma de jogar, e tudo isso relacionado teve um impacto que eu penso, inclusive, que terá superado as expectativas. Aliás, o Rui Costa já reconheceu isso, de todo o universo benfiquista. Mas quando se muda a meio da época, é sempre um risco enorme. Agora, quem muda, ou melhor, quem entra de novo, tem que construir, tem que trazer algo de novo mesmo, não pode só ser aquele efeito de 2 jogos, tem que haver uma mudança metodológica profunda, e penso que isso esteve relacionado também com outros jogadores que estavam menos aproveitados, mas isso são questões de opção, naturalmente, e tudo isso em conjunto fez com que o Benfica passasse a ter uma ideia de jogo diferente, jogadores diferentes, motivações diferentes, e por isso resultados diferentes. Muito bem. E do ponto de vista geral, como é que analisas a época do Benfica, do Porto, do Sporting, mas também do Braga? O Braga que andou a ombrear entre os grandes ao início e chegou-se mesmo a falar e a criar a expectativa que podiam estar na luta pelo título, mas acabaram por não conseguir. O Sporting, que depois daquele caso na academia, consegue-se reerguer e mesmo com uma mudança à meia da troca do Peseiro para o Kaiser, consegue conquistar 2 taças, e o Porto que esteve sempre na luta, mas que não ganhou nem o campeonato nem as 2 finais desta taça. Eu parece-me que, repara, os campeonatos, as épocas passam sempre por momentos diferentes. Falei aqui no Benfica, falei aqui no Porto, o Sporting ou o Braga aparecem um pouco mais atrás, mas a questão do Sporting, como sabemos, e tu já referiste, começa a época com muitos problemas para resolver, e isso é, desde logo, muito, muito complicado. Eu penso que a equipa acaba melhor a época do que começou, o Sporting. O Braga acaba pior a época do que começou, independentemente dos resultados, o que teve a ver com a eliminação da Liga Europa, no caso do Braga, logo na fase preliminar. Mas eu penso que o Sporting é um caso que, enfim, que tinha que ter um programa só para analisar muito daquilo que tem sido o Sporting ao longo dos anos, porque esta época do Sporting
não pode ser analisada sem pensar nas épocas anteriores. Eu acho que a equipa, o clube, mais do que a equipa, o clube sofreu uma crise de identidade grande. É natural que queira estar ao nível de Benfica ou Porto, porque a sua história assim o permite, pensar assim, mas o momento histórico que vivemos atualmente no futebol português mostra que quer Benfica, quer Porto estão muito acima, quer financeiramente, quer em termos de tudo que rodeia a estrutura do futebol. E para além disso, os problemas que o Sporting tinha passado. Eu acho que a equipa, mesmo assim, e acho que a questão da mudança do treinador conseguiu num determinado período ser algo de importante, mas não muito sustentado, porque para essa mudança poder ser possível, como aconteceu com o Benfica, há mérito de Bruno Lage, mas há também uma sustentação que o permitiu fazer todas aquelas mudanças, há uma estrutura, há uma rede, digamos assim, por baixo. No caso do Sporting isso não havia, e Kaiser entrou num mundo que não conhecia. Então, eu vejo o Sporting, talvez nesta próxima época, melhor para a aplicação da sua ideia, desde logo por causa do treinador já conhecer o nosso futebol, mas para todos os problemas históricos atuais que o Sporting neste momento da sua história está a viver, até que acabou por fazer uma época razoável. Agora, claro que uma época razoável para o Sporting é sempre curta. O futebol português tem sempre um bocado macrocéfalo, não é? Tens os três grandes, o Braga tem de facto crescido muito, mas ainda há uma distância muito grande que o Braga tem que percorrer para conseguir estar ao nível dos clássicos três grandes, sobretudo Benfica e Porto, porque para além da dimensão social, para além, claro, da dimensão financeira, todo o ecossistema de correlação de poderes que há dentro do futebol português, o Braga consegue aproximar-se, mas depois há ali uma distância, há ali uns últimos passos que são muito difíceis de dar e tem a ver com uma liderança que, seja dentro do campo, seja fora do campo, seja em todos os meandros que são do futebol português, que o Braga tem dificuldade, estando o Benfica e o Porto tão forte, tem dificuldade depois em conseguir combater no igual para igual, e até para além disso tiveram os confrontos diretos para o provar. Portanto, eu não acho que este campeonato tenha sido muito diferente dos outros. Acho que se jogou um pouco pior, na minha opinião. Isso pode ser uma análise que vamos fazer mais à frente. Mas em termos de Sporting, eu acho que veremos para o ano, na próxima época, que vai começar em breve, pelo menos a época competitiva, se vai aproveitar as ideias deste ano e vai continuar a construí-las. Sei que a paciência é uma palavra que raramente entra numa frase quando se fala de futebol, mas só pegando naquilo que foi feito este ano para continuar é que o Sporting poderá ter alguma hipótese este ano de se meter na luta pelo título. Se quiser construir tudo outra vez de novo, será sempre muito complicado, e isso tem sido sempre um problema do Sporting ao longo dos anos. Exato. Agora passando também para as outras equipas e não só falando dos três grandes, e do Braga, claro. O Moreirense foi uma das grandes sensações da temporada, mas também tivemos casos como o do Belenenses e Boa Vista, que também conseguiram uma boa classificação. Por outro lado, os Chaves, Nacional e Feirense desceram e não estiveram tão bem, se calhar, como as expectativas apontavam. Quais foram aquelas equipas que mais os surpreenderam, tanto pela positiva como também pela negativa? E repara, tu focaste duas equipas... às vezes os resultados são sempre de facto a primeira coisa que atrai, mas eu gosto muito de olhar o campeonato dos modelos de jogo. As equipas que me atraem, isso também, claro, depende do estilo que cada um de nós pode gostar mais, um em relação ao outro, isso aí. Claro. Portanto, não há aqui não há fórmulas infalíveis, não é? Todos os tipos de formas de jogar, todos os tipos de sistemas táticos já ganharam campeonatos e já perderam, portanto não há fórmulas vencedoras ou sistemas vencedores. Agora, cativa-me muito como ideia, embora muitas vezes não tivesse conseguido colocá-la em prática, porque isso já são duas coisas, uma coisa é a ideia, outra coisa é tentar colocá-la em prática, outra coisa é conseguir colocá-la em prática, por esta ordem. Gostei de Santa Clara. Acho que o Santa Clara de João Henriques foi para mim a principal surpresa, sinceramente, pela forma como jogou, pela forma como queria jogar, num futebol apoiado, muito interessante, uma variabilidade de sistemas, quer com o sistema com 3-3, quer 4-4-2, quer 4-2-3-1, bons jogadores, desde o Rachid, ao Bruno Lamas, o Fernando, uma equipa interessante na forma de jogar e de pensar o jogo,
o Fábio Cardoso a partir de trás, a sair a jogar, portanto uma equipa com uma boa ideia de jogo, que gostei muito de ver, às vezes se calhar até mais nos jogos fora. Acho a ideia do Silas para o Belenenses uma ideia muito interessante, mas acho que se calhar foi mais treinador para jogadores a menos, porque aquela forma de jogar colocava muitos riscos do ponto de vista de saída de bola para a qual a equipa e aqueles jogadores não estavam preparados tecnicamente e mentalmente em termos de inteligência. E focava muito essas duas equipas. O Moreirense, é verdade que conseguiu um grande campeonato, mas aquela forma de jogar do Moreirense não me surpreendeu muito, e um 4-3-3 com agressividade no meio campo, médios que sabem recuperar muito bem a bola, que pressionam bem, que recuam, fazem depois duas linhas de 4-4-2 a defender, extremos rápidos. A equipa jogava sempre com largura, mas reparam, uma equipa que também vive muito daquilo que são os seus jogos em casa, no seu estádio, e penso que acabou por construir ali o Ivo Vieira uma forma de jogar que engatou bem e foi por ali fora. Acho que a ideia do Silas, quando entrou, a ideia do João Henriques, foram ideias de jogo que me cativaram e que gostei de ver esta época. Outra equipa que notei ali alguma hesitação, mas quando jogou bem gostei muito, foi o Portimonense, por exemplo. Embora o Folha tenha depois mudado o sistema de 3 centrais para um sistema de defesa A4 clássico, havia sempre uma ideia de um dos laterais ser um central para permitir que o outro avançasse e ficar a defender a 3 quando atacasse. E portanto acho que o Folha é dos treinadores também que aparece nesta altura, para mim, no qual eu tenho expectativa de que possa fazer na próxima época coisas interessantes, porque acho que tem boas ideias de jogo. Portanto é um pouco por aqui. As ilusões, eu acho que o Vitória de Guimarães, sabendo bem como joga o Luís Castro, acabou por ser uma desilusão não ter conseguido colocar em prática da melhor maneira aquele futebol de posse e circulação. Faltou-lhe muita profundidade. A equipa não tinha profundidade, circulava, mas depois era como se tivesse uma parede invisível. A equipa faltava-lhe 30 metros. E nesse sentido acabou por ser um pouco de desilusão. Gostando de ver a equipa jogar, a equipa depois faltava-lhe, no momento ofensivo, mais objetividade. E nesse sentido terá sido, mesmo tendo ficado em quinto lugar, a equipa que eu sentia que podia ter dado mais. Isto também vai um pouco ao encontro daquilo que eu referi. Eu acho que o campeonato teve um nível um pouco médio-baixo em termos de qualidade de jogo, o que permitiu de facto essa recuperação ao Vitória. E portanto, depois pode haver mais desilusões, mas eu não quero... Repara, há equipas também não podemos pedir muito, digamos assim, ou melhor, podemos, em termos de ideias, podemos pedir, mas depois é muito difícil colocá-las em prática em alguns setores, mas em termos de instinto de sobrevivência, o Boa Vista conseguiu, de facto, com o Lito, encontrar uma forma de salvar-se da descida. Outra desilusão acabou por ser o Marítimo, que não teve identidade, que acabou preso depois em vários treinadores. E é um pouco por aí, repara, porque neste momento o chamado futebol português de nível médio, das equipas de nível médio, têm muita dificuldade de dar um salto de qualidade em termos de modelo de jogo, em termos de qualidade de jogo, para se aproximarem dos grandes. Muitas vezes aquela ideia, para seres um grande, joga como eles. E nesse sentido, eu acho que o Santa Clara foi das equipas que mais me atraiu a ver jogar. Muito bem, e pegando já naquilo que também já disseste sobre o decréscimo da qualidade do futebol em Portugal, a que é que achas que isso se deve? Porque é que achas que há menos qualidade individual em Portugal em comparação com outros anos anteriores? E basta também se calhar fazer uma análise simples, olhando para os plantéis do Benfica, Sporting e Porto nesta época que passou e umas 5 ou 6 épocas atrás, e perceber se calhar que a qualidade é bem diferente. Mas ainda também dentro da parte da análise individual, quem é que foram os melhores jogadores para ti no campeonato? Eu quando refiro que o nível mais baixo, eu estou no fundo a tentar fazer uma análise um pouco global. Posso estar a ser injusto em algum caso ou outro, como é evidente. Aquilo que eu acho é que, repara, isto pode ser um pouco contrassenso, mas eu vejo as equipas até podem estar melhores, porque podem ser mais inteligentes a defenderem-se dos seus defeitos,
mas não são melhores a explorar as suas forças. Isto é, acho que as equipas são melhores que os jogadores, muitas vezes. E acho que esse decréscimo de qualidade está, na minha opinião, relacionado com o decréscimo de qualidade técnico de muitos jogadores. E quando digo técnico, estou a falar, não é só uma questão de execução, é uma forma de pensamento, pensar o jogo, fundamentos do jogo. E acho que esse nível, atenção que estamos a falar num nível médio, não é? Sim. Do futebol português, do nosso campeonato, eu acho que a esse nível baixou. Eu vejo jogadores cada vez... Eu distingo muito sempre bons jogadores e bons jogadores inteligentes. E há equipas, de facto, que têm jogadores que têm algum potencial, não as vejo a pensarem bem o jogo. Porque o jogador pode ser tecnicamente até evoluído, mas em termos de fundamentos, de movimentação, de interligação, de posicionamento, chamado jogo posicional, têm muitas lacunas. E penso que é por aí que eu te digo que vejo as equipas jogar e fico muitas vezes com dúvidas em relação àquilo que elas querem fazer. Já nem é o estarem a não conseguir fazer, eu fico com dúvidas com aquilo que elas querem fazer. O Rio Ave foi uma equipa, por exemplo, que, embora o Rio Ave tivesse um processo diferente, porque tem uma mudança de treinador, não é uma mudança de treinador, é uma mudança de ideia de jogo completamente diferente. Isso também sem ser visto, do Zé Gomes para o Daniel Ramos, não há qualquer ponto de conexão. E por isso te digo, eu acho que falta de coerência muitas vezes na ideia de jogo das nossas equipas, que leva a algumas mudanças constantes em nome da estratégia para cada jogo, se vá perdendo identidade. Porque as equipas percebem que têm que preparar cada jogo especificamente, porque não têm uma identidade muito forte para se imporem em qualquer campo, e têm que se condicionar muito a estudar o adversário e a travá-lo. E essa é a principal nota que eu retiro para dizer que vejo o campeonato no nível mais baixo em termos de qualidade de jogo. Muito bem. E em relação aos melhores jogadores para ti? Sim. Repara, claro que é difícil fugir aos quatro grandes, entendo o Braga, claro, nisto, porque acho que o Braga já conseguiu provar que está ali, não será um quarto grande no sentido de conquista de títulos, como o Benfica e Porto, e o próprio Sporting historicamente, e este ano, porque ganhou a Taça de Portugal e a Taça da Liga, mas tirando os grandes, não é? E ver jogadores, claro, como o Danilo, como o Alex Telles, como o João Félix, como o Rubem Dias, como o Bruno Fernandes, como o Brahimi, enfim, estou a falar de jogadores que é natural eu citar como os jogadores que mais destacaram. Mas há jogadores às vezes num nível, ou em equipas, por exemplo, o último classificado, o Feirense, que desceu muito cedo, tem um jogador que eu gosto muito, que é o Tiago Silva. Sim, o Tiago Silva, exatamente. Que agora já saiu do Feirense. Vai para o IEC, não é? Para a EK, não é? No Nottingham Forest. Nottingham Forest, exatamente, desculpa, exatamente, é isso. Sempre que o Miguel Cardoso também estava a pensar nele. E é, repara, custa um pouco ver sair para... Não é assim para uma segunda divisão inglesa, porque a segunda divisão inglesa tem um nível fantástico, não é? Mas são o tipo de jogadores que me cativa, como o Fábio Cardoso, central do Santa Clara, que é um jogador que tem inteligência na forma como que se movimenta no jogo. O caso do Lucas Fernandes no Portimonense, por exemplo, acho que é um bom médio, que gosto de ver jogar. Pensar dentro, por exemplo, do Bolonense, o Eduardo vai para o Sporting. É um jogador interessante, até na passada larga que mete na condição de bola em meio campo, e estou-te a citar um pouco daquilo que vai-me surgir na memória, mas o Chiquinho, sem dúvida nenhuma, para mim não foi revelação, porque já o conheço há muito tempo, e veremos se ele no Benfica vai ter algum espaço para jogar, porque tem muita qualidade, lá está, tem a técnica e tem o poder de decisão, que são coisas, tomar boas opções no jogo, são coisas que fundamentais e não podem viver dissociadas uma da outra,
E, portanto, já te citei aqui alguns jogadores, também há a questão dos guarda-redes, que muitas vezes falham um pouco a nível de análise táticas, mas o Jonathan do Moreirense, que agora vai para a Vitória, para Guimarães, acho que é um bom guarda-redes, tal como o Léo Jardim, que vai sair, não é, que vai para o Lille, do Rio Ave. É pena porque os grandes em Portugal também precisam de guarda-redes e o Léo seria, na minha opinião, uma excelente opção para qualquer um dos grandes, sobretudo o Porto, que necessita. E, portanto, já te falei aqui numa série de jogadores que dentro deste patamar intermédio gostei de ver este ano. Podia falar de falar em muitos mais a nível dos grandes, mas estes que... Agora do Tiago Silva, a questão do Nottingham Forest e a questão do campeonato inglês, e vocês sabem isso se calhar melhor do que eu, persegui-lo mais de perto, ou pelo menos mais in loco, é completamente atípico, não é? Porque encontras equipas que num dia jogam de futebol direto e no dia seguinte uma equipa que joga um futebol mais apoiado, portanto aquilo não é paradigma de nada, quer dizer, é um campeonato, talvez o campeonato mais competitivo do mundo, da segunda divisão inglesa, e tenho interesse, tenho curiosidade em ver o Tiago lá a jogar, mas gostaria muito mais de ver jogar em Portugal numa equipa grande. Claro. E curiosamente esses jogadores que mencionaste, praticamente todos também foram referidos por nós no relatório que fizemos dos 30 melhores jogadores da Liga NOS, fora os 4 primeiros classificados, e é bom ver que batem certo os nomes. Ok, mas isso é sinal também que vocês sabem muito disto. O Luís falou no nome do Léo Jardim e disse que era até um bom reforço para o Porto, que agora vai ficar sem o Casilhas, não é? E pegando também na equipa do Porto e antevendo o que vai ser esta época, o Porto já perdeu alguns dos jogadores-chave dos últimos tempos. Também já contratou o Nakajima, Zé Luís, o Marcano, que também chegou hoje, foi oficializado hoje. Como é que o Sérgio Conceição pode reconstruir esta equipa? E será que é finalmente esta época que vai haver a aposta na formação? Em primeiro lugar, ainda é muito cedo, não é? Estamos ainda a conversar no início de julho, o mercado só fechará em fim de agosto, não é? Em Portugal. Uhum. E, portanto, até lá, vamos ver que definição de plantel vai ter o Porto. Não há jogadores que têm mercado ainda para sair. No caso de Danilo, o Porto poderá ainda ir ao mercado contratar jogadores e necessita, nomeadamente centrais e mais um lateral, pelo menos. Enfim, isto para tornar as coisas um pouco mais curtas, e o caso do guarda-redes. E, portanto, tudo isso vai condicionar a construção da equipa do Porto. Repara, olho para o meio-campo, claro que a saída do Herrera pesa. Vamos ver como agora que o Sérgio Oliveira regressa. Um dos nomes falados para o meio-campo é o Lucas Fernandes, que esteve no Portimonense também. Eu estava a falar dele há pouco. É um jogador interessante. Agora, não sei se ele poderá render no Porto ao mesmo nível, porque essa questão é sempre a eterna questão de nós percebermos se subir para um patamar para um nível superior, se o jogador vai acompanhar também essa exigência de crescimento. Eu penso que sim, pelo que conheço do jogador, até para a agressividade que ele mete no jogo. Mas muitas vezes isso não é fácil, porque, sei lá, pensar noutro jogador do Portimonense que brilhava como o Paulinho, no Porto viu-se que de facto não dava, e isso também tinha a ver com a sua personalidade, nem tanto com a sua qualidade de jogo, tinha a ver com a sua personalidade. E portanto o Porto ainda é uma incógnita para mim, sobretudo pelo problema, enfim, a dificuldade neste momento de montar uma defesa de top, porque Alex Telles continua, mas olho para lateral direito, Pepe também, e vejo um vazio, e apesar daquilo que possam ser as contratações, mas porque tenho dúvidas ainda em relação ao Sarabia, porque acho que é um jogador que dentro do futebol argentino teve uma época interessante, mas a Copa América não deixou boas sensações em muitos momentos defensivos. Acho que o Pepe é um jogador que pode transmitir mística, mas é um jogador que já não tem a mesma velocidade e a mesma qualidade, porque os anos vão passando. O Marcano pode regressar, veremos como é que ele regressa, a motivação, porque um jogador quando sai e volta, muitas vezes, e por ter falhado no clube para onde foi, não é que o Roma seja maior que o Porto, mas o campeonato italiano é maior que o português e também a parte financeira. O jogador pode vir um pouco tocado também, emocionalmente. E ele hoje referiu mesmo na apresentação que se sentia um pouco arrependido, por se calhar não foi a melhor decisão que tomou.
Agora é fácil falar, né? Porque mas na altura a Roma e o campeonato italiano, enfim, é natural que fosse uma atração, e depois isso perfeitamente compreensível. Agora regressar outra vez é sempre difícil perceber, só conhecendo o homem que está atrelado ao jogador, para perceber exatamente até que nível essa questão que eu referi pode ou não influenciar o seu rendimento. Agora, estás a falar de uma equipa que a época passada teve 2 centrais fantásticos, como o Filipe e como o Militão, e portanto a partir daí, e um guarda-redes enorme como o Casillas. Agora, se perdes esses 3 jogadores, como é que ficas melhor? É muito difícil, não é? E ainda por cima o Porto tem agora já a pré-eliminatória da Liga dos Campeões este mês, e tem que estar já completo, e o play-off pouco depois. Portanto, não é fácil reconstruir uma equipa quando não tens aquilo que é a base defensiva perfeitamente assimilada em termos de qualidade. Exatamente. E em relação ao Benfica e ao Sporting, no Benfica, o João Félix já deixou o Clube da Luz, o próprio Jonas despediu-se também, acabou a carreira, e no Sporting ainda há a incógnita de se perceber se o Bruno Fernandes sai ou fica, e numa altura em que também se fala muito da dependência do Sporting, do seu capitão. Como é que tu olhas para o plantel do Benfica e do Sporting? Como é que devem atacar o mercado se saírem, como é o caso do Félix e do Bruno Fernandes, que foram 2 dos melhores jogadores do campeonato na época passada? Lá está, é aquilo que te referi, ainda falta muito tempo, né, para perceber exatamente o que é que vai acontecer. Acho que o Bruno Fernandes vai acabar por sair, por uma razão muito simples. Trata-se de um jogador de um nível superior, fez uma grande época, é apetecível, porque valores não sei, porque isso tem muito a ver com o futebol dos empresários e com os negócios que são feitos, mas que é um jogador que de facto tem marcado em qualquer clube. Olha, viu-o a jogar no Manchester United agora de forma perfeita, até da forma como o Manchester United necessita de um médico, das características dele, e com poder de liderança e de saber jogar nas 3 linhas como ele joga, facilmente, atrás à frente ou mais numa zona de construção intermédia. E neste momento, olhando para já no Sporting, há aqui uma coisa que acho que é importante, é conseguir manter o Mathieu e o Coates, claro, mas mais o Mathieu, porque parecia que poderia sair mais facilmente. Isso desde logo é muito importante. Agora, veremos a ideia de jogo que o Kaiser agora este ano vai querer. Eu sei que não será muito diferente da época passada, mas terá que existir mais consistência, não pode haver tantas oscilações como existiu na época passada de um jogo para o outro. Custa-me ver como é que o Vieto vai ali encaixar sem ser a jogar atrás de ponta de lança, porque não o vejo a jogar numa faixa, pelo menos a explorar o seu melhor futebol a partir de uma faixa. Portanto, é um Sporting ainda muito... com peças ainda muito soltas, digamos assim. Agora, dentro do Benfica, o Benfica mantém... Eu sei que o João Félix saiu, mas eu acho que o Benfica tem que dar passos em frente também em relação a um lado mais estratégico do jogo, porque é verdade aquilo que dizíamos no início da nossa conversa em relação àquilo que foi o Benfica no campeonato, mas o Benfica não foi isso na Taça de Portugal nem na Liga Europa, onde o Bruno Lage procurou um lado mais estratégico do jogo, não digo mais defensivo, mas mais de contenção, 4-3-3, esperando mais atrás, linhas mais recuadas, mais de expectativa, não tanto de assumir. O João Félix jogou mesmo na esquerda, no jogo em Frankfurt, e em todos esses jogos, como o jogo da Taça em Alvalade, a segunda mão, em que o Benfica entrou a ganhar, demasiado na expectativa, o próprio jogo em Braga na parte final do campeonato, a primeira parte, demasiado na expectativa, o jogo com o Porto, a Taça da Liga, também um pouco, portanto, demasiada estratégia, e a equipa não respondeu bem, e penso que esse passo também tem que ser dado no Benfica. Há uma identidade base, mas depois há uma nuance estratégica para os jogos que não pode comprometer tanto a identidade, como aconteceu com o Bruno Lage nesses jogos da Liga Europa e alguns jogos do campeonato, parte de alguns jogos do campeonato, e na Taça de Portugal. É um passo que tem que ser dado, e isso também pode estar relacionado muito com as contratações e com a utilização de um jogador em vez do outro, porque Raul Tomás é um excelente avançado, mas não o vejo a jogar atrás de Seferovic. Isto é, se João Félix jogava atrás de Seferovic, eu acho que o Raul Tomás jogará ao lado de Seferovic. Já será sempre uma forma diferente de jogar por parte do Benfica este ano. Pode manter o 4-4-2, mas numa variante diferente, porque não tem um jogador das características de João Félix para jogar nas costas do ponta de lança.
Exato. Um dos nomes que está de regresso ao futebol português é o Carlos Carvalhal, que regressou agora. Causou-lhe alguma surpresa esta chegada do Carlos Carvalhal ao campeonato? Causou surpresa, sim e não. Sim, por uma razão muito simples, porque sei que a intenção do Carvalhal era continuar em Inglaterra e treinar em Inglaterra. Claro, quem está a treinar em Inglaterra, se for louco, é que é vir para Portugal, sinceramente. Acho que não consigo dizer isto de uma forma mais com contos adjetivos. E, portanto, não surgiu a oportunidade, ou pelo menos da forma como ele queria, e da forma consistente como ele queria, ou ao nível que ele queria. E depois de um ano sem trabalhar, lógico que existindo a hipótese de ir para Portugal, tendo ele já treinado na Grécia, na Turquia, por aí fora, o vir para Portugal para um clube como o Rio Ave, eu penso que ele terá sempre já em perspectiva, claro, fazer um bom campeonato no Rio Ave para depois poder saltar para o outro lado. E aí sim ele poderá ter uma segunda oportunidade em termos de equipa grande. O ano em que ele passou pelo Sporting foi um ano atípico, a meio da época, lá está, quase todos os anos do Sporting são atípicos a esse nível, por isso aquele problema crónico do Sporting, e por aí surpreendeu-me um pouco a vinda do Carvalhal. Acho que o futebol português, pareceu-me que ele já tinha descolado do futebol português. Volta para o Rio Ave, acho que é um bom clube em termos de dar tempo, e não é tempo, dá tranquilidade para trabalhar, porque quando se fala no tempo para trabalhar, acho sempre um pouco, fico sempre um pouco na dúvida, porque aquilo que é preciso é tranquilidade para trabalhar, serenidade para trabalhar, não tempo. Se tu trabalhas bem, tens uma boa ideia, tu consegues colocá-la treinando bem em pouco tempo em prática. Se tens uma má ideia, tu até podes ter todo o tempo do mundo, que ela não se vai tornar boa na forma de jogar de maneira nenhuma. Portanto, tinha que haver serenidade, tranquilidade para tu trabalhares e preparares a tua equipa. A pressão ser uma pressão, ver no futebol e ver-se a pressão, mas tem que haver medidas para tudo. E o Rio Ave dá esse tempo, essa tranquilidade, melhor dizendo, como dizia, para construir uma boa ideia de jogo. E o Carvalhal entra nessa linha, como foi o Miguel Cardoso, como foi o Nuno, como foi o próprio José Gomes, e acredito que ele tenha sucesso lá, mas veremos também a equipa que ele vai fazer, porque saiu muita gente no Rio Ave e o Rio Ave precisa de reforços. Né? Muito bem, e sobre a construção de equipas, nada melhor do que falar do Gil Vicente, que acaba de subir à primeira divisão e vai ter no banco o rei das subidas, o Vítor Oliveira, que já disse que é complicado construir uma equipa praticamente do zero e encontrar os melhores jogadores. Achas que eles vão conseguir manter-se no primeiro escalão e quais é que vão ser as maiores dificuldades ao longo da temporada? Vamos ver, já não conheço a equipa, não é? Neste momento ainda está em construção, muitos dos brasileiros, é uma coisa de base. Agora, uma coisa eu sei, conhecendo bem o Vítor Oliveira, ele não vai para lado nenhum sem ter garantias do ponto de vista de escolha de jogadores. Já conseguiu esse estatuto, pelo menos conseguir exigir. Ele subiu muitas vezes, mas à medida que o tempo foi passando, as subidas, não digo que fossem mais fáceis, mas ele já tinha uma margem de poder exigir este jogador, aquele e aquele, que não tinha em subidas anteriores, as primeiras 3 ou 4, não é? Portanto, isso, acho que ele conseguiu esse capital de confiança. O que eu acho é que uma primeira liga é diferente, claro, da segunda liga. Uma coisa é jogar para subir, outra coisa é jogar para não descer. O desafio será a equipa conseguir ultrapassar essa ideia de ser a equipa que está a jogar para não descer e ser uma equipa que está a jogar para conseguir competir nos jogos todos e de forma a poder ganhá-los, ou pelo menos ter a sensação que discute o jogo e o resultado, e conseguir o lugar no meio da tabela. O Gil volta depois de muitos anos à Primeira Liga, muitos anos no sentido deste percurso todo completamente surreal. É estranho porque a equipa época passada não existiu, não competiu, quer dizer, existiu, mas em termos virtuais, não é? Numa divisão secundária, e portanto neste momento é uma incógnita. Agora, eu acho que conhecendo o Vítor Oliveira, ele nunca se iria meter em algo sem ter garantias de construir uma equipa com a sua imagem. Claro. Introduzindo aqui o tema da Copa América, que o Luís esteve a comentar e acompanhar na Sport TV, o Brasil, mesmo sem o Neymar, conseguiu conquistar a Copa América em casa. Que análise é que faz esta vitória do Brasil? É uma Copa América que me deixa uma sensação um pouco estranha, porque não é questão dos jogos serem melhores ou piores.
cada vez mais vejo o futebol sul-americano parecido com o europeu na questão física, na questão de resultadista. O Peru chegou à final e mérito para o Gareca, mas mais porque aquilo que fez nos últimos anos do que fez nesta Copa América. Eu penso que o futebol sul-americano tem qualidade técnica, claro que teve que ter uma crescente qualidade tática, sobretudo a nível daquilo que é o futebol brasileiro, e nisso Tite é um treinador de facto de um nível fora de série e acima da média no Brasil, mas olhei para esta Copa América como algo perturbante em relação àquilo que são ideias mais ambiciosas para o jogo, que não são aquelas de manter a equipa bem equilibrada e competitiva, como era o Peru, como era a própria Colômbia, como é o próprio Chile, com a agressividade um pouco diferente, maior, e portanto vi esta Copa América demasiado europeizada. Eu sei que os jogadores já jogam todos praticamente na Europa, ou pelo menos andam por aqui perto, e nesse sentido é um triunfo importante para o Brasil, até para poder ser mais competitivo em termos de mundiais, mas não tem a magia do futebol sul-americano, a arte do futebol sul-americano, que muitas vezes nos fazia gostar tanto de ver jogar a Argentina, o Brasil, o Uruguai, equipas que podem entrar numa estratégia mais defensiva, podem levar o jogo facilmente até o 0-0, facilmente, enfim, não é facilmente, mas têm grandes hipóteses táticas e depois penaltis. E esta Copa América nos quartos de final proporcionou isso, porque era só 90 minutos, e a partir daí criou-se umas meias finais um pouco atípicas. Nesse sentido, vi a competição com alguma apreensão, mas são sinais dos tempos, e neste momento esses passos que foram dados no futebol sul-americano dificilmente voltarão para trás. Exatamente, acabou por se perder um pouco a essência de que era o jogo e aquilo que nos fazia apaixonar pelo futebol sul-americano. Falando sobre a Argentina em específico, voltaram a não conseguir, o Messi continua a não conseguir conquistar uma competição ao serviço da Argentina. O que é que faltou à equipa de Scaloni para chegar mais longe? É verdade que ficaram a alcançar um terceiro lugar da Copa América e, curiosamente, o jogo onde tiveram melhores foi precisamente aquele que perderam contra o Brasil nas meias finais. Sim, foi o que tiveram melhor, até em função daquilo que o adversário que tiveram pela frente, mas claro, se aquele jogo foi o melhor, imagina os outros, não é? Porque aquilo foi um jogo de pressão, não é? Em que a Argentina jogou como, sei lá, jogaria o Paraguai aqui há 10 anos atrás, não sei, portanto, ok, conseguiu continuar o Brasil, conseguiu pressionar, teve ali 2 bolas nos postes, uma na barra, outra no poste, mas, quer dizer, aquilo não é a Argentina que nós vemos para ser campeão na Copa América ou no Mundial. Bem, e olhamos para os jogadores e vemos que praticamente todos jogam em clubes de topo nas maiores ligas europeias e chegam ali e parecem outros e acaba por ser uma surpresa e um desperdício enorme a qualidade individual que está ali não ser posta em prática. Sim, jogam em clubes de topo, mas é um topo relativo, não é? Lateral direito, não havia. Sim. Começa por aí, Martim Casco e Sarabia. Quer dizer, jogadores com pouca experiência em termos de seleção. Mesmo tendo o Martim Casco mais de 30 anos, mas tinha 3 ou 4 jogos para a seleção. Depois acabou com o Foyt a jogar a lateral direito, que no Tottenham muitas vezes não era titular. Centrais, Otamendi, que era suplente do Manchester City, Talhafico do Ajax, okay. O Zabalé. Eu olho para esta equipa da Argentina, sinceramente, e não consigo encontrar ali uma consistência de qualidade. Quer dizer, eu acho que o que é que falta? Falta qualidade, né? Mesmo no meio campo, quando eu vejo colocar o Acunha a médio e o Lo Celso no banco, alguma coisa não está certo. Quer dizer, porque o entender qual é o principal ponto para alguém triunfar? É aceitar como nós somos. Uma equipa de futebol é a mesma coisa, e o futebol argentino não se aceita como ele é, e tenta combater muitas vezes as suas raízes em nome de combater no jogo, isto é, conseguir ser competitivo no jogo, mesmo porque não reconhece depois jogadores para jogar como gostam, como a Argentina sempre jogou ao longo dos tempos. Parece ao meio campo, depois aparecem jogadores como o Acunha,
O Paredes, ok, é um jogador que tem algum interesse, mas ver o Di Paul a jogar por dentro é uma coisa que me faz impressão, sinceramente. Acho que depois ver o Lo Celso às vezes a jogar aberto na direita, outras vezes não jogava no banco. Eu acho que a Argentina falta de qualidade, isso não tenho, qualidade técnica a ser de trás. Eu estava a comentar os jogos, por exemplo, comentar o jogo Brasil-Argentina, apenas fiz um exercício. Vejam quantos toques dá os defesas do Brasil quando saem a jogar. 1, 2 toques, passa. Vejam quantos toques dá os defesas da Argentina quando saem a jogar. 1, 2, 3, 4, e quando já fazem o passe, a bola já entra no médio, e Messi, já marcado em cima. Portanto, isso são problemas técnicos e problemas também de definição, de pensamento do jogo. Agora a questão do Messi não ganhar, repara, o Messi foi a 2 finais da Copa América, foi uma final do Campeonato do Mundo, também não tem culpa que o Higuaín falha golos isolado, né, que remate com a tíbia em vez de com o peito do pé, né, quer dizer, acho que, sinceramente, eu acho que o Messi tem conseguido fazer na Argentina, neste momento, exibições acima do valor da equipa, quase sempre. Agora ele passa a bola redonda, quando a devolvem vem quadrada, é muito complicado, e a bola ficar quadrada para a maioria da equipa argentina, que é a minha opinião, Messi não é Maradona, isso por mais que se queira colar essas histórias do futebol através dos tempos. E portanto, e depois perdeu essas Copas Américas, as finais que perdeu foi nos penaltis. Portanto, eu não preciso que o Messi ganhe nada pela Argentina para eu achar que o Messi é um extraterrestre que foi do meu tempo de vida, depois meu tempo de vida, enfim, vendo futebol, como é lógico, com olhos de ver, que depois de Maradona, para mim, foi o melhor jogador que vi jogar. Porque não estou aqui a pensar muito no Cruyff, não é? Porque também foi um jogador fantástico, mas não o apanhei assim, era muito miúdo, não é? E portanto, não preciso que ele ganhe nada, que seja campeão do mundo, para eu achar que ele tem esse valor todo. Eu não estou a olhar para os resultados para ver o valor de um jogador, senão aí se calhar íamos para valorar os jogadores pelos títulos, então, e fazíamos uma lista um pouco estranha, se os melhores forem os que ganhem os títulos. Portanto, não é? Portanto, para mim Messi está muito acima, independentemente de ganhar ou perder com a Argentina, e ganhar com esta Argentina, assim, acho que Maradona poderia, mas mesmo Maradona tinha uma equipa melhor. Falando agora também do Peru, que foi a equipa que chegou à final diante do Brasil, o Peru chegou à final e teve de eliminar o Uruguai, que contava com aquela dupla de avançados fantástica, o Suárez e o Cavani, e o Chile, que era o detentor da prova. Quais foram os maiores destaques desta seleção? Que eu lembro tinha o experiente Paulo Guerreiro e também teve o lateral, o Trauco, que teve em excelente plano. Lá está, mas é aquilo que dizia há pouco. O Peru ter chegado à final, eu acho que eu fiquei satisfeito em função daquilo que tem sido o trabalho do Careca, do treinador, ao longo dos anos, porque refez o futebol peruano, deu-lhe uma identidade, um futebol apoiado, joga pensando, tocando bem a bola. Mas estes 2 jogos que tu referiste são jogos completamente diferentes, o jogo com o Uruguai e o jogo com o Chile. Aí teve um dado muito estratégico e físico, que foi o jogo com o Uruguai, em que a equipa defendeu os 90 minutos, atrás, em organização, e praticamente não ganhou. Enfim, o Uruguai poderia ter passado, foi um jogo só de 90 minutos, sem prolongamento, e passa nos penaltis, o Chile, o Peru, mas um jogo em que o Uruguai dominou totalmente, tem 3 golos invalidados, lá está, pela questão do VAR, que consegue ver meia bota, não é? à frente das outras, e assim se invalida uma jogada, mas isso é o futebol moderno. Agora, eu acho que o Peru, depois que jogou contra o Chile, já foi diferente, já foi um Peru mais em pressão alta, já foi diferente, já conseguiu recuperar a bola em zonas mais adiantadas, foi mais agressivo, mantendo a qualidade técnica do jogo apoiado, subindo a dimensão um pouco física do jogo, que eu acho que foi o que aconteceu no Peru nestes 2 jogos, mesmo jogando de forma diferente. Pelo que foi um sucesso mais pelo que aquilo que o Careca fez no passado, que fez nesta Copa América, que eu gostei de ver. Agora, tem jogadores de grande nível, né? Eu acho que aqueles 2 médios, o Tapia e o Yotun, entendem-se na perfeição. Gosto muito do Cueva, mas não parece um jogador que possa vingar na Europa, na minha opinião. Um jogador que eu gosto muito no Peru é o Edson Flores. Gostava muito de ver jogar no clube inglês, por exemplo.
Acho que é agressivo, muito bem, finta, remata, é daqueles jogadores irresponsáveis que vai para cima. O Paulo Guerreiro é uma instituição, mas já os anos já lhe pesam um pouco, tal como o Farfán, e portanto os destaques do Peru eu fico por aqui. Quer dizer, não vejo ali uma geração que esteja a aparecer, não há nada a ver com a geração dos anos 70 e início dos anos 80, em que com a Blita, Sotil, Covilhas, claro, a equipa conseguiu grandes feitos, né? Esta geração não tem a mesma qualidade, nem coisa que se compare. Nenhum destes jogadores vai jogar para o Barcelona, como naquela altura foram, ou para grandes clubes, né? Muito bem. Então, e na tua opinião, já falaste um pouco aqui do Brasil, da Argentina, também do Peru. Na tua opinião, quais é que foram os melhores os jogadores que tiveram o melhor plano durante esta Copa América e aqueles que esperavas mais e que não corresponderam às expectativas? Esperava mais, já te falei em relação aos jogadores do Chile e mesmo em relação à Colômbia. Claro que Rames Rodrigues sempre toca na bola, é uma maravilha, né? Mas no jogo decisivo, o jogo que acabou por ditar a sua eliminação, esperava um pouco mais dele. Mas aí o Chile jogou muito bem. O Arthur, eu sou um admirador do Arthur do Brasil. Acho que ele tem ali um bocadinho de chave, até na forma como nasceu, na forma de jogar. Acho que chegou ao Barcelona e parecia que tinha nascido, parecia que tinha sido formado. Já lá estava há 10 anos. Parecia, pela forma de jogar, parecia que tinha sido formado no Barcelona. Gosto muito dentro do que é o Brasil atualmente, do Arthur e do Gabriel Jesus. Acho que o Gabriel Jesus é um grande avançado. Gosto muito da forma como ele reage ao jogo, como ele tem força, tem resistência, tem técnica, tem golo, é malandro. É um jogador que eu aprecio, aprecio muito. Quem? O Everton. O Everton, eu acho que é um Muita gente comenta que o Brasil dá o salto qualitativo quando ele começa a entrar na equipa. Sim, eu acho que o Brasil dá um salto qualitativo a partir do momento em que passa a jogar com avançados. Isto é, porque jogava o Firmino com o falso 9, aproveitando bem a movimentação que ele faz no Liverpool, mas quando tinha Richarlison e David Neres, são jogadores de linha, por mais diagonais que façam, e que depois querem fazer o passe. E isso confundia-se com os médios de construção, sobretudo quem chegava mais na posição 10, dentro da área, até às vezes o Coutinho. A partir do momento em que o Brasil muda os extremos, e tem o Gabriel Jesus e o Everton, e aí já não são extremos, são avançados colocados na faixa, passa a ter avançados mais de baliza, mais de golo, e não tanto de diagonais e de assistências. E acho que o Everton aproveitou bem essa oportunidade. O Brasil precisava muitas vezes um jogador, não digo banal, mas um jogador médio, entrando numa equipa que precisa exatamente de um jogador daquelas características, esse jogador fica logo sobredimensionado, ou sobrevalorizado, porque joga mais do que parece, porque é exatamente o que a equipa precisava. E o Everton entrou exatamente para dar o que a equipa precisava, e por isso cresceu, de facto, a equipa, porque as características dele eram o que a equipa precisava, tal como a de Gabriel Jesus, como te referi. Agora, o jogador em si, acho que é um jogador interessante, mas longe, não ia dizer o contrário, mas agora achar que ele é um jogador que marca uma diferença em relação a outros que jogam na mesma posição e que o destro, que neste caso joga na esquerda, lá está, há muito o hábito de se jogar os jogadores com o pé trocado nos flancos para jogar para dentro, é um hábito que se criou no futebol atualmente, que me faz uma certa confusão em tantas equipas, o jogo interior dos alas constante, perdeu-se muito o hábito do extremo que vai à linha e cruza. Portanto, o Everton é mais um jogador, é mais um cromo repetido, digamos assim, em termos de técnico-táticos, dentro do futebol mundial, né? Mas o que é bom jogador agora que não vai trazer nada que eu já não tivesse visto, não. O Luís, no início, quando começámos a falar da Copa América, falou um pouco do nível das equipas da América do Sul atualmente. Acha que este nível das seleções da América do Sul se vai aproximando das europeias ou ainda estão distantes?
Agora, vão-se aproximando de umas coisas, mas não, naquelas em que se aproximam não acho que sejam necessariamente as positivas, não é? Eu acho que se aproximam a nível da dimensão física e das questões táticas de equilíbrio defensivo, sim, estão-se a aproximar. Eu vejo a Venezuela jogar, é uma equipa inteligente, que era a Venezuela aqui há uns anos, era uma equipa que era goleada e não tinha hipótese de ser competitiva. Hoje está uma equipa mais completa, mais equilibrada. Portanto, por estas razões, sim, aproxima-se do futebol europeu, mas não é necessariamente as razões que nos fizeram apaixonar pelo futebol sul-americano em contraste com o europeu mais tático, não é? Muito bem. E tu também no último jogo da Copa América, na final, falavas do fenómeno Tite e que achavas que era o treinador que estava mais próximo daquilo que é o nível de treinadores na Europa. Acreditas que Tite pode triunfar num campeonato europeu e o que é que difere Tite dos atuais treinadores sul-americanos? Eu acho que ele pode triunfar num campeonato europeu, mas o triunfar não é ganhar 4 campeonatos seguidos, não é? Eu acho que ele pode fazer uma boa equipa que lute por títulos dentro do futebol europeu. Acho que sim, que pode, perfeitamente. Não tenho dúvidas disso. E acho que o que difere é a cultura tática e o entendimento do jogo completo e perceber exatamente o que são os 4 momentos do jogo, as transições e a organização, defensiva e ofensiva, e entender a necessidade de equilíbrios para depois poder desequilibrar melhor o adversário. E quando perdes a bola, a equipa estar equilibrada atrás. E por isso acho que ele percebeu com o Mundial aquilo em que tinha que melhorar, e acho que esses passos estão a ser dados, nomeadamente na questão dos laterais. Acho que o Marcelo é um jogador interessante para atacar, mas o Filipe Luís e o Alexandre dão outras garantias, e vejo no Tite, sem perder o lado daquilo que entende que é o futebol sul-americano, um equilíbrio de pensamento europeu e de cultura tática que marca o contraste com a maior parte dos treinadores brasileiros que têm algumas deficiências em entender as tais transições no jogo e o momento em que passar de um momento para o outro. Muito bem. E para terminar aqui 2 questões mais a título de curiosidade. Como é que nasceu esta tua paixão pelo jogo e pelo futebol? Se nos podes contar assim um pouco de como é que nasceu esse bichinho. Repara, como é que a gente diz, como é que nós começamos a gostar de futebol? Nasce connosco, não é? Nasce com o meio onde nós vivemos, nós crescemos, nossos amigos, nossos familiares, nossos pais, tudo isso, não é? Se eu crescesse, se calhar, numa casa em que as pessoas, sei lá, fossem adeptas da tourada, se calhar era um adepto aromático hoje, ou da Fórmula 1, se gostassem de carros, se calhar eu gostava hoje mais de seguir corridas de carros. Portanto, sempre tinha uma família de futebol, e isso, gostar do futebol é uma coisa natural, é a mesma coisa de me perguntares como é que eu aprendi a respirar, como é que tu... É um pouco isso, entendes, porque não há uma explicação, não há um dia que eu me lembro que passei a ter essa paixão, sempre a tive, isso vem do berço, não é? Vem desde o momento em que te conheces e te levam ao futebol e vais ao futebol e gostas do jogo e depois vais te interessando pelo jogo e é algo que é a aproximação... intrínseco. A aproximação inicial é quase selvagem, é excessiva, é primária, não é? Depois vais racionalizando as coisas, para o bem e para o mal, não é? Mas é algo que é difícil dizer como é que nasceu. Acho que nasceu, é assim, é com a nossa personalidade muitas vezes, porque as pessoas às vezes são mais expansivas ou mais introvertidas, porque é que gostam mais de uma coisa ou de outra. Quer dizer, há coisas que tu tens que são tuas, que nascem, mas tem muito a ver com o meio onde cresces, como é evidente. Qual era a outra pergunta que tinhas feito? Não, outra pergunta ainda não fiz, ia fazer agora. Ia perguntar, para desmistificar aqui um pouco as questões, há algum clube em Portugal que simpatizes mais, por questões familiares ou não? Isso é mais que público. Eu, sinceramente, as pessoas não entendem que uma pessoa que comente futebol não tenha clube no sentido de andar aqui com uma bandeira ou a sofrer. Quer dizer, eu gosto do futebol, e as pessoas não percebem uma pessoa comentar futebol com independência, com integridade, com competência, pela paixão pelo jogo. É isso que me move. Sinceramente, não, rigorosamente mais nada. Agora, familiarmente, emocional, por razões de sangue, estou ligado ao Sporting de Braga, porque foi um dos clubes, foi um clube do qual o meu avô foi um dos fundadores, e portanto eu cresci desde miúdo a ver o Braga jogar,
com o meu pai, com o meu avô, com os meus tios, com os meus primos, portanto, há essa ligação emocional, mas como é evidente, nós chegamos aqui a uma idade adulta, sobretudo, se calhar se eu fosse outra coisa na vida, se eu trabalhasse como engenheiro ou como motorista de táxi ou assim, não sei, se calhar podia ter essa paixão clubística ainda tão viva e tão excessiva. Agora, não, sinceramente, apenas tenho essa ligação ao Braga por razões sentimentais, familiares, e a partir daí, para mim, a minha paixão é pelo jogo. Eu sei que é uma pergunta que toda a gente faz, não só a mim, como a minha mulher no supermercado, aos meus filhos na escola, ao meu cão no veterinário, mas não. Portanto, as pessoas não conseguem, quer dizer, acham que a pessoa está a dizer isto porque ele é deste clube A, B ou C, portanto, é isto, não adianta as pessoas. Eu percebo, porque o futebol está sempre muito relacionado à paixão clubística, claro. e não levo mal, mas o que me leva a fazer aquilo que eu faço e ver tantos jogos é gostar do jogo em si, e não de um clube, não é? E exatamente aí vou acrescentar outra pergunta, que é, já disseste que nesta próxima época não vais comentar jogos da Liga Portuguesa. O que é que podemos ver o Luís Freitas Lobo a fazer na próxima época? Quais é que são as tuas expectativas para os próximos tempos e projetos futuros? Sim, vamos ver. Isso, a minha vontade é continuar, como é evidente, estar sempre no futebol, e a comentar futebol, e a ver futebol, e estar no futebol, dentro do futebol, agora de que forma. Isso vamos ver. Agora, para já, eu não quero muito comentar agora o futebol português, quero fazer uma pausa, mas porque tem a ver muito com o facto de em Portugal não se querer falar do jogo. Não se está a falar do jogo, está-se a falar de outras coisas, que satélites. Posso estar a comentar 90 minutos no jogo, que as pessoas querem procurar as polémicas e os lances polémicos, e pouco ligam àquilo que se está a falar em termos de análise, ou uma equipa ou outra está a jogar. Não são todas as pessoas assim, mas a maioria esmagadora é, e entrou-se num tempo tão pantanoso que eu achei melhor, nesta altura, parar, porque sinceramente estou cansado, e porque é um hospício a céu aberto cada jogo, porque não se consegue falar de jogo, do futebol, e as pessoas não estão dispostas para ouvir. Mas se calhar em espaço de programas, já com reflexão, quem está a ouvir já não é quem está a ver emocionalmente, mas quem está a ouvir racionalmente, ou com paixão, mas para ouvir o jogo, falar sobre o jogo, aí sim, fazer mais programas de estúdio, ter mais intervenções a esse nível de análise, e futebol internacional, também, que é uma coisa que me apaixona muito, e fiz pouco este ano, nos últimos anos, devido a todos os fins de semana ter tantos jogos de campeonato português, e portanto a nível de televisão em princípio será por aí. Agora veremos, ainda falta um pouco para decidir algumas coisas. E podemos ver algum livro novamente em breve? Sim, espero que sim, espero que corra tudo bem. E a partir, sensivelmente, de novembro, mais ou menos, sair cá para fora uma coisa saída dentro de mim, né? Dentro do futebol que eu sonhei, fazer, falando de futebol, desse lado emocional do jogo, seja de jogadores de El Salvador, como do grande Liverpool de agora, que foi campeão europeu, seja de jogadores antigos como jogadores atuais, seja portugueses, seja internacionais. Muitas das minhas vivências também, enquanto adepto de futebol, lá está, demonstrar como é que eu comecei a gostar do jogo, ou como as minhas primeiras memórias, como a ver o jogo, desde o primeiro jogo que me lembro de ter visto. Portanto, o livro andará por aí, andará à volta disso, tanto das minhas experiências como da análise do futebol em geral, de todos os tempos. Muito interessante, e ficamos a aguardar por esse livro. Luís, estamos a falar há 1 hora, e continuávamos a falar muito mais quando é este tema do futebol e sobre o jogo e os jogadores. Estaríamos aqui certamente muito mais horas. Queria agradecer a tua presença, foi um gosto enorme ter-te no Scout Talks, e desejamos as maiores felicidades nos teus projetos futuros. Muito obrigado. Não, obrigado. Eu é que tenho que agradecer o vosso convite, já vos sigo há algum tempo, até pela qualidade que é enorme, e desejar-vos, claro, tudo de bom, os maiores sucessos. Acredito que os vão conseguir, porque sinto e denoto, não é, a paixão que vocês têm pelo jogo,
e isso é mais de 90% para ganhar e fazer aquilo que se gosta e bem como vocês fazem. Portanto, tudo bom, tem aqui sempre alguém para vos ajudar e para apoiar naquilo que posso, porque é exatamente pessoas como vocês que fazem falta para o nosso futebol seja cada vez melhor. Muito obrigado pelos elogios. Um abraço. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio de Scout Talks. Sigam as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e principalmente o nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!